Constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária. Dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Silvia Pontes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, em 11 de março de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, e Dr. Nelson Ferreira, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Dr. Carlos Eduardo, Rosa Fernandes, Carlos Bolsonaro, pastora Márcia Teixeira, professor Luparelli, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Luiz André Deco, Romualdo Boaventura, Cláudio Cavalcante, Nadinho de Rio das Pedras, Nereide Pedegal, Luiz Antônio Guaraná, Tereza Berger, Dr. Nelson Ferreira, Leila do Flamengo, Chiquinho Brazão e Charbel Zaib, assume a presidência o senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Eu ocupo o lugar do secretário, a senhora vereadora Tereza Berger. Encerra-se a sessão às 17h43. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia e a presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência leva ao conhecimento do plenário que a pauta elaborada, apenas o primeiro veto, pode sobrestar a sessão, a pauta. Tá? Os demais vetos não, vereador André, principalmente a senhora que estava trazendo o problema. A mesa diretora não vê nenhum problema regimentalmente dessa pauta ser votada pelo plenário. Então, o argumento só está usando... Na realidade, a partir do dia 15 é que estaria sobrestando os demais vetos. Só o primeiro estaria sobrestando o trabalho da Câmara a nível de votação de projetos. Segundo o parecer da mesa diretora, dentro do regimento, está normal essa pauta. Até no sentido de nós podemos elaborar o trabalho. Senão a gente fica esperando toda a vida, a gente não consegue andar, a casa fica parada. Eu não acho isso legal para nós vereadores. Presidente, é uma questão de ordem. Já houve esse caso recente em plenário, em que um veto do prefeito veio à pauta e o vereador que o colocou em pauta numa sessão extraordinária teve que retirá-lo, porque o entendimento da mesa naquele dia foi de que vetos com os prazos ainda não vencidos não poderiam ser trazidos para a pauta da extraordinária, e o vereador teve que retirar o seu projeto. Eu entendi, pelo que me foi explicado pelas assessorias legislativas, que quando um veto está a 3 dias do seu vencimento do prazo, ele deve constar da pauta de votações. Por isso, explicaria a presença de 6 dos 7 vetos que aqui se encontram na pauta de hoje. A minha pergunta é: existem 40 vetos na casa, só esses 7, um já vencido e 6 a vencer no dia 15, só esses estão com os 3 dias de prazo a serem vencidos, que explique a presença deles hoje na pauta da sessão extraordinária, ou outros vetos que estão também para vencer dentro de 3 dias, existem e não estão aqui. Porque é preciso, presidente, o que é preciso é uma coerência. Nós não podemos estar aqui submetidos a momentos em que um pensa de uma maneira e outro pensa de outro.
uma sessão se decide de um jeito, outra sessão se decide de outro. Aí é uma insegurança aqui nos trabalhos legislativos imensa. É preciso ter claro e estabelecidos procedimentos, porque eu gostaria, por exemplo, de ter colocado vários vetos hoje para votar. Não coloquei achando que não poderia. Vereadora, é uma sessão extraordinária. O único que pode sobrestar é o primeiro. Tá? Os demais não. Estão, inclusive, foram opções de próprios vereadores. Nós pedimos projetos aos vereadores, cada um apresentar um projeto. Alguns vereadores, a sua opção foi de apresentar o veto. Elas podem fazer parte da pauta, até porque é o dia 15. São três sessões, né? Você pode apresentar. Mas a sessão ordinária, nós estamos fazendo uma sessão extraordinária. A obrigatoriedade era na sessão ordinária. Nós estamos fazendo uma sessão extraordinária. Desculpe, presidente, era numa sessão extraordinária, tanto que o vereador optou por botar aquele veto na pauta. Não era uma pauta ordinária, senão ele não poderia ter botado. Era uma pauta extraordinária. E a decisão da mesa naquele dia, nós podemos ir buscar no Diário Oficial a publicação do plenário naquele dia. Foi de que o vereador teria que retirar, porque o veto não tinha ainda passado pelos trâmites legais e normais. Vereador, ele tirou porque ele quis, né? Que na realidade é a opção do vereador. O vereador apresenta o seu projeto. Presidente, o veto tirou, presidente, é a porque opção de cada um. Quem estava no comando dessa casa naquele dia mandou tirar. Não foi porque ele quis, ele foi obrigado a retirar. Os vetos incluídos foram por solicitação de vereadores. E é uma sessão extraordinária, não é uma sessão ordinária. Em tramitação especial em regime de urgência, discussão única, votação, veto total aposto por Poder Executivo, ao projeto de lei complementar número 25A de 2006, de autoria do senhor vereador João Cabral, que dispõe sobre a permissão de execução de obras de ampliação horizontal nos pavimentos de cobertura das edificações na forma que menciona. Na hora do escrito para discutir a matéria, os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores que estejam em seus gabinetes, por favor, queiram descer ao plenário para votar. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Átila Nunes Neto, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Professor Célio Parelli, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Lembrando que vou assinar a lista de presença 34 senhores vereadores. Só quer café? Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Átila Nunes, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Roberto Monteiro, S. Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e o Celite Passo. Vereador Nadinho das Pedras, quando vota. Vereador Elian Sá, vereador Jorginho SOS.
Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho, S. Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa e o senhor Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Como voto, vereador Jabel Zaíbe. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 16, não 10. O veto está mantido e vai ao arquivo. Com a palavra a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu gostaria de solicitar à mesa diretora e à presidência da Casa que se manifestasse através de um precedente regimental para que não haja dúvidas mais sobre os procedimentos com relação às sessões ordinárias e sessões extraordinárias no que se refere à votação de vetos. Porque o artigo 320, realmente ele é omisso na questão de sessões. Ele diz apenas que o veto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia das 3 últimas sessões antes do término do prazo referido no artigo 318 para discussão e votação únicas. Ou seja, ele não diz se essa é a ordem do dia de sessão extraordinária ou sessão ordinária. Então, como estamos tendo esses entendimentos diferenciados e que variam conforme a música, seria bom que um precedente regimental fosse baixado para que não houvesse dúvidas quanto aos procedimentos e que os vereadores tivessem certeza de que vão poder fazer uma coisa ou outra. Muito obrigada. Vereadora Andréa Gouveia Vieira, a presidência vai levar... Vereadora Andréa, a presidência vai levar à mesa diretora a sua solicitação para que possa ser avaliada. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1117 de 2007, autoria só na vereadora Tereza Berger, que torna obrigatória a inclusão de noções sobre o Holocausto na disciplina de História ministrada nas escolas do município. Na hora do escrito para discutir a matéria, os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Átila Nunes, Chiquinho Brazão, Jorge Mauro, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Jorge Mauro, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim,
Sami Jorge, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa. Vereador, vamos acelerar, vamos agilizar a votação para andar rápido, para podermos cumprir a pauta. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 29 senhores vereadores, votaram não 27, votaram sim 2. O veto vai rejeitado e segue a promulgação. Em tramitações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Em tramitações pessoais, em regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 2024 de 2000, de autoria do senhor vereador Ibrahim Ranas, que reconhece como logrador público e dá o nome de Travessa de Santana e São Joaquim, a área que menciona no bairro de Campo Grande. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereadora Tereza Berg, pela Comissão de Mérito. Favorável, senhor presidente. Pela rejeição, vereadora, ou pela manutenção? Pela rejeição do veto. Pela rejeição. Pela rejeição do veto. Para encaminhar, vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, tive a satisfação de apresentar hoje o seguinte projeto. Artigo 1º. O Poder Executivo dará a uma praça pública o nome de Praça da Palestina. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo manter na lembrança de todos o verdadeiro holocausto de que é vítima o bravo povo palestino. Agradecido, senhor presidente. O veto está em votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspaza Camargo, Atila Nunes Neto, Carlos Caiado, Charbel Zaib, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Leida do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Romualdo Boaventura, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Vereadores, vamos agilizar a votação. Como voto, vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Carlos Caiado, como vota? Vereador Dr. Nelson Ferreira, como vota? Vereador Charbel Zaib, como vota? Vereador Charbel Zaib, como vota, por favor? Presente, votando 26 senhores vereadores. Votaram não 26, o veto é rejeitado e segue a promulgação.
Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total aposto do Poder Executivo, projeto de lei número 1304 de 2007, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. No nome de praça, compositor Beto Sem Braço, 1941-1993, há um espaço público no bairro de Curicica, em Jacarepaguá. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, vereador Jarbel Zaíbe. Parecer favorável, presidente. Pela manutenção ou rejeição, vereador? Pela rejeição do veto. Pela rejeição ao veto. No há orador escrito para discutir em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Morim, Romualdo Boaventura, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Ponte, Stefânia Cessian, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e o Celente Passo. Senhores vereadores Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Átila Nunes, Carlos Caiado, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, como vota? Jorge Mauro, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Romualdo Boaventura, S. Ferraz, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e o senhor Leite Passo. Presentes, votando, 29 senhores vereadores. Votaram não 29, o veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, discussão única, veto total aposto do Poder Executivo, projeto de lei número 1080 de 2007, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Estabelece normas gerais e critérios básicos para acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e idosos com mobilidade reduzida em banheiros públicos. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereador Rubens Andrade. Rubens Andrade, por favor, parecer pela Comissão de Mérito. Parecer pela rejeição, senhor presidente. Parecer da Comissão pela rejeição ao veto. Para encaminhar, vereador Isolete Passo. Senhor presidente, há pouco votamos um projeto, um veto ao projeto, que dava o nome de Praça Compositor Beto Sem Braço a um logradouro. A minha manifestação não se refere exatamente ao projeto, é apenas para lembrar a todos os presentes, aos senhores vereadores, presentes e ausentes, que já existe há mais de um mês, há 2 meses, lei de minha autoria, não é o caso, lei de minha autoria, que proíbe a mudança de nome de logradouro que já tem há mais de 20 anos de existência. Essa lei de minha autoria é uma lei benemérita para a cidade, porquanto evita a desordem da nomenclatura do Rio de Janeiro e evita também as consequências altamente negativas provocadas pela mudança de nomes de logradouros, prejudicando moradores, prejudicando comerciantes, todos aqueles que tenham qualquer atividade em logradouro que já exista há mais de 20 anos, porque teriam que mudar todos os seus documentos, teriam que, muitas vezes, não receberiam, inclusive,
correspondência, enfim, de qualquer maneira, a mudança do nome de Logradouro já estabelecido na cidade há mais de 20 anos, é altamente danosa essa mudança para todos os que estejam ligados ao logradouro em questão. Fiz ver em diversos discursos pronunciados nesta casa que em todas as grandes cidades do mundo não se faz mudança de nome de logradouros antigos, até para respeitar a história, a memória histórica da cidade. Lembrei que existem, por exemplo, em Paris, numerosas ruas, numerosos logradouros, que têm nome há mais de 100, 200 anos, e que não são mudados esses nomes, mesmo sendo nomes aparentemente inexpressivos. Mas ocorre que esses nomes estão sempre ligados, de alguma forma, à própria vida da cidade, locais onde ocorreram episódios políticos, episódios artísticos, enfim, estão ligados à vida da cidade. Daí a importância de serem mantidos os nomes dos logradouros em benefício da memória histórica da cidade, em benefício da nomenclatura da cidade e, sobretudo, em benefício daqueles que vivem ou têm atividades nesses logradouros. Estou fazendo esse lembrete para evitar que algum vereador, descuidadamente, venha apresentar algum projeto mudando o nome de logradouros. Não é permitida pela lei de minha autoria, aprovada há pouco mais de 2 meses, que seja mudado o nome de qualquer logradouro que tenha mais de 20 anos de existência reconhecida na cidade do Rio de Janeiro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Em votação, o veto. R$ 1080 de 2007. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores, votaram não 26. O veto é rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei número 1280 de 2007. Autoria do senhor vereador Nadinho, Rio das Pedras. Dispõe sobre a execução do hino nacional em eventos esportivos realizados em território municipal. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer pela comissão, vereadora Rosa Fernandes. Parecer da comissão é pela rejeição do veto. Parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Vota aí, falta quem? Vota aí, amor, falta aí. Mas eu quero voto do meu time. Peraí. Eu quero... O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 29 senhores vereadores, votaram não 29. O veto
Está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 282 de 2008, mensagem 134 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dar outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Nadinho Rio das Pedras. Emitir parecer, vereador, pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Parecer favorável. Parecer da Comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão, não estando presente, vereador Átila Nunes Neto. Vereador Átila Nunes Neto, emitir parecer pela Comissão. Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o vereador Dr. Carlos Eduardo. Parecer. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Leila do Flamengo. Pela comissão, nosso parecer é favorável. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, parecer favorável com louvor, porque se trata de um projeto de extrema importância para uma das regiões da cidade que mais sofre com problemas de enchente, que é o Rio Acari. Parecer favorável. Não havendo quem queira discutir, para encaminhar, vereador Romualdo Boaventura. Para encaminhar. Senhor presidente Luiz de Freitas, senhores vereadores presentes aqui ao plenário, fazer um breve encaminhamento pelo Partido Democratas, tanto do PDL 282 quanto do PDL 283, que é a matéria subsequente. Nosso encaminhamento, certamente, é pela aprovação, agora em primeira discussão desses dois projetos, assim como falou aqui a vereadora Rosa Fernandes, de suma importância para toda a cidade do Rio de Janeiro. Esses dois PDLs tratam de mensagens a respeito do programa Pró Moradia e do programa Pró Saneamento. Nós, vereadores que compunhamos a comissão de acompanhamento, né? Estivemos em Brasília, junto com acompanhamento das obras aqui no Rio de Janeiro, estivemos em Brasília com o vereador Carlos Caiado, com o vereador Rubens Andrade, e lá tivemos a oportunidade de verificar a importância da aprovação desses PDLs para compor os documentos para que a Prefeitura do Rio de Janeiro possa receber essas dotações, esses valores para dar andamento a projetos dessa importância. Toda a cidade será beneficiada. Nós não vamos aqui elencar para não estendermos mais esse encaminhamento, mas eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, que todos os vereadores que estão presentes na Câmara dos Vereadores dessem aqui o seu voto. Aqueles que estão no momento político tão difícil como nós temos hoje em dia, seria de suma importância que os vereadores estivessem aqui votando sim por esse projeto, porque esse projeto é de repercussão em toda a cidade. Hoje estamos aqui exercendo, na verdade, um ato da maior importância para os vereadores, que é a aprovação de verbas expressivas para investimento em áreas carenciadas da cidade do Rio de Janeiro. Então, seria importante que todos aqueles que assinaram hoje o livro de presença, para que a gente possa demonstrar a importância do Poder Legislativo no município do Rio de Janeiro, ao aprovar estas duas mensagens, ao aprovar esses dois PDLs. O meu encaminhamento é pela aprovação do projeto e, se possível, com a presença maciça dos vereadores desta sessão. Para encaminhar, vereador Rubens Andrade.
senhores vereadores, senhoras vereadoras no plenário e em seus gabinetes. Eu quero aqui encaminhar favoravelmente a aprovação dessa mensagem, que é do programa Saneamento para Todos, que recebeu como batismo o PAC, né? De Programa de Aceleração do Crescimento. E as duas comissões dessa casa, tanto a de acompanhamento e saneamento na Zona Oeste, como de acompanhamento das obras do PAC, em outubro estivemos com o ministro Márcio Forte, do Ministério das Cidades, com o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Leodegar Tiscosky, com o superintendente e o gerente da Caixa Econômica Federal, e que um desses processos depois, é óbvio, fruto de muita luta da população, mobilização, isso vem há muito tempo, foi elaborado projetos técnicos e projetos de executivos para a obra. E a Prefeitura fez várias cartas, carta consulta, em relação a várias intervenções. Então, o que vai ser votado hoje aqui é a autorização, que é uma das fases para que possa se tramitar a liberação de recursos, porque o Tesouro Nacional exige que o Poder Legislativo se pronuncie sobre a matéria. E eu quero chamar a atenção dos vereadores, porque são vários projetos macros para a cidade. Dentre esses, nós temos o Plano Diretor de Drenagem da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não tem um plano diretor que precisa, então tem que ter o recurso. Segundo, tem intervenções, como já falou a vereadora Rosa, na bacia do Acari, que pega particularmente o trecho ali de Guadalupe, Honório Gurgel, Fazenda Botafogo, beneficiando 1 milhão de pessoas, e pega a parte mais acima da bacia do Acari, como o Rio Catarino, atendendo mais de 50 mil pessoas. Em Campo Grande, Parque dos Estudantes, Jardim Maravilha, na região de Valqueire, pegando aquela bacia ali, Sulacap, Marechal Hermes, enfim. E nós, vereadores, que circulamos essa cidade e sabemos do clamor da população, devemos estar aqui presentes. Faço apelo aos vereadores que encontrem seus gabinetes, que desçam aqui e votem favoravelmente em primeira e segunda discussão. E outras intervenções importantes aqui nesse programa, porque essa é a fase fundamental que nós temos que votar, porque várias prefeituras não apresentou a tempo e também não tinha condições técnicas de executar esse projeto. Na véspera do Carnaval, estive com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Rio e, tecnicamente, estava tudo ok. E, mês passado, novamente, com o secretário nacional de Saneamento Ambiental. E tem R$1 bilhão aí para ser repartido entre as cidades. E nós temos que votar essa matéria. E um chamamento aqui à mesa, já falei aqui com o líder do governo e os demais vereadores, para que votemos semana que vem a autorização lá no Cantagalo. Secretaria Municipal do Habitat já mandou, porque o metrô precisa chegar a Ipanema e precisa desocupar umas áreas lá degradadas para essas obras, como do PAC também, que é a construção de novas unidades habitacionais. Já estive conversando com o vereador Jorge Felipe, Renato Moura, Carlos Eduardo, Nadinho e Tereza, membro das comissões aí, para um parecer conjunto, porque é a mesma situação. Há um prazo e há uma disputa entre as cidades legítimas e democráticas. Mas os vereadores da cidade do Rio de Janeiro e vereadoras que trabalham pelo bem da população certamente aprovarão em primeira e em segunda discussão, com o voto de todos nesta casa, bem lembrado pelo vereador Roberto Monteiro. E particularmente os membros do partido do governo e os seus aliados, façam presente aqui que nós precisamos de 26 vereadores votando essa matéria. Em síntese, é o que nós temos que votar para os cariocas e quem vive nessa cidade. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria, enquanto-se em votação, requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores, Alberto Salles,
Chabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, S. Ferraz, Sami Jorge, Estepano Essencian, Théo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. O presidente vai encerrar a votação. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votaram sim, 27. O projeto votará em segunda votação. Em tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 283 de 2008, mensagem número 135 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Pró-Moradia, a oferecer garantias e dar outras providências. A matéria requer parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Vereador Nadinho, Rio das Pedras, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Átila Nunes Neto. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Carlos Eduardo. Estando presente, vereador Adilson Pires, para emitir parecer, vereador. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer da Comissão de Higiene é favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Sami Jorge, estando presente, vereador Rosa Fernandes, estando presente, vereadora Andréa Gouveia Vieira, para emitir parecer. Favorável, presidente. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Aspada Camargo, Chabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Théo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. Senhores vereadores, Alberto Salles, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Théo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. O presidente vai encerrar a votação. Presentes e votando 27 senhores vereadores, votaram sim 27. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido do projeto de lei número 1340, de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, dá o nome ao calçadão de senador camarada Maurício Lima de Carvalho. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Fica dispensada a ação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei número 867 de 1990, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos.
que determina a existência de creche nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Está pendente da votação do requerimento de adiamento da votação por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Fica adiado. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei número 534 de 2001, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que proíbe a exibição nos postos de revenda de combustível automotivo de bandeira e marca comercial diferente do distribuidor de origem. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Aspasa Camargo, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Está em votação, vereador. Só terminar a votação. Não tem o texto para a gente estar votando. Nós estamos votando o projeto sem ter o texto da lei, presidente. Senhores vereadores, por favor, que estão em seus gabinetes, compareçam ao plenário, vou dar continuidade à sessão. Vereadores Alberto Salles, Aspasa Camargo, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Mauro, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Como voto do vereador Sami Jorge, nosso presidente eterno. Presente votando 28 senhores vereadores, votaram sim 27, votaram não 1. Declaração de voto, por favor, presidente. Fica aprovado e votará em segunda discussão. Declaração de voto. Declaração de voto do vereador Andréia Gouveia Vieira. Presidente, eu tinha votado sim, até ler o texto completo da lei, e por isso é importante que a gente tenha esses textos à mão antes de poder emitirmos o nosso voto. E eu queria dar uma explicação sobre a minha mudança do meu voto. Esse é um projeto importante do ponto de vista do seu conteúdo. Eu concordo com o meu colega vereador Sebastião Ferraz, que essa é uma questão que é preciso ser vista, porque existe mesmo essa questão, esse problema das bandeiras dos postos de gasolina não terem nenhuma relação
com o fornecedor da gasolina, do combustível para aquele posto. Isso foi uma lei que mudou há alguns anos atrás, só que se trata de assunto de legislação federal. O município não pode legislar sobre esse assunto. É algo que entristece essa Câmara, tomar uma decisão que é óbvia, clara, líquido e certo que isso não é questão de legislação municipal. Por que que nós insistimos em fazer isso? Por que que nós achamos que a gente pode legislar sobre tudo? Por que que a gente acha que a gente pode passar por cima da Constituição Estadual, da Constituição Federal e nos metermos em searas que não nos dizem respeito? Nós temos nossos colegas a nível estadual, nossos colegas a nível federal. Se isso é importante, e se a gente acha que isso é importante, e eu acho que é importante que se tome a nível federal essa decisão aqui, mas a nível municipal ela é inútil. Nós estamos abusando da lei, nós estamos abusando na nossa prerrogativa de legislar, nós não estamos respeitando o poder que o cidadão nos dá quando a gente legisla dessa forma. Isso não é justo para com o cidadão, com a sociedade, não é sério, presidente. Nós precisamos de nos fazer respeitar, porque senão isso vai chegar no Tribunal de Justiça. E, de novo, o Tribunal de Justiça vai dizer: esses vereadores realmente não conseguem saber o que eles podem, o que eles não podem fazer. Então, apesar de todo o bom mérito, apesar de eu, por exemplo, concordar com o conteúdo, eu fico estarrecida quando eu vejo que o relator da Comissão de Justiça, o vereador Paulo Serri, em 2001, disse que essa lei era constitucional, deixou passar, trazendo para essa casa esse comentário ou esse parecer que contraria, aberta e claramente, a nossa legislação. Quer dizer, não faz sentido estar aqui para ficar fazendo isso. Então, é essa a minha declaração de voto. Obrigada. Terminado o tempo regimental da presente sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária. A sessão, vereador, por favor. Com a palavra, vereador S. Ferraz. Senhores vereadores, senhores vereadores, eu quero justificar a nobre vereadora. Com certeza você tem toda a razão quando a gente entra numa esfera e que a gente sabe muito bem que a lei maior é a lei federal. Mas como também as concessões é dada pelo município, né, essa lei pode ser, na hora da concessão, já vir com a bandeira, porque hoje, normalmente, quando você faz o contrato para homologar um posto de gasolina, o município tem que lhe dar uma licença. E vindo com essa licença, você também pode pedir à empresa que for colocar o posto a determinação de qual bandeira será daquele posto. E isso aí é uma lei desde 2001, quando nós fizemos aqui uma CPI, no qual nós verificamos vários postos de gasolinas que tinha as bombas de gasolina da Petrobras e a bandeira, eles não tinham nenhuma. E isso é que fez nos levar a fazer uma lei que proibisse, não pela lei maior, mas que proibisse ao município, na hora do pedido, eles de falarem qual bandeira será instalada nesse posto de gasolina. Aí o município tem como fazer essa exigência. Claro que ele não vai proibir a bandeira, mas com o pedido ao município, o município pode exigir que aquela bandeira ou é da Petrobras, ou é da ESSO, ou é de quem quer que seja. Você não pode abrir um posto sem bandeira, sem um distribuidor. E o município, aí sim, pode exigir que aquela bandeira para um determinado posto. Então,
Eu acho que, na realidade, a vereadora tem as suas razões, mas também o vereador aqui tem as suas razões de fazer com que o município obrigue, na hora de fazer um posto de gasolina, já trazer uma bandeira, porque ninguém monta um comércio sem antes dizer o que vai ser ali naquele comércio. E isso eu acho que o município pode fazer, porque quem dá a primeira licença é o município. Muito obrigado. Terminado o tema regimental da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18h44. Está encerrada a sessão. Havendo número legal invocando a Deus pela grandeza da prata, paz entre os homens, está aberta a sessão. A presidência submete à plenária a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 282 de 2008, mensagem 1134 de 2007, autoria da Comissão de Justiça e Redação, autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dar outras providências. Na hora 2, escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Chiquinho Brazão, Lilian Sá, Nereide Pedregal, Stepana Cessian, senhores vereadores que têm seus gabinetes de trabalho, comparecer plenário, dar continuidade à votação. Senhores vereadores que estejam no seu gabinete, por favor, comparecer ao plenário para dar continuidade à sessão. Vereadora Nereide Pedregal, vereador Stepana Cessian. A presidência vai encerrar a votação. Presente 24 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Presidente, declaração de voto, por favor. Declaração de voto. Declaração de voto, por favor. Não houve votação, vereador, para dar declaração de voto. Declaração de voto. Declaração de voto, por favor, presidente. Pela ordem, vereador André Gouveia Vieira. Eu quero deixar aqui registrado
que da bancada de 14 vereadores do DEM, metade não está presente. E depois, nós que somos oposição e que somos aqui constantemente acusados de não querer dar governabilidade, de não querer contribuir para o bem da cidade, de estar sempre votando contra os interesses da cidade, estamos aqui para aprovar aquilo que é importante e bom para a cidade. E metade da bancada do prefeito não está aqui, inclusive o seu líder, que aqui não está já há alguns dias, com tanta coisa importante, e os aliados, a base. Mas eu só posso falar da bancada. A bancada de 14 vereadores, metade não está presente. Lamento e digo à cidade e à população do Rio de Janeiro e aos cidadãos do Rio de Janeiro, prestem atenção nessas eleições, de quem é que está votando pela cidade. Obrigada. Declaração de voto, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar os vereadores que estão presentes, lamentar profundamente aqueles vereadores que não estão presentes, queria me congratular com aqueles que votaram em favor da cidade, Não posso aqui dizer que todos os vereadores que estão ausentes não tenham seus motivos justificáveis para isso, tá certo? São vereadores que eu não sei que tipo de problema levaram a se ausentar do plenário, porque nós estávamos num processo de votação não só dessas matérias que foram encaminhadas pelo Executivo, que são da maior importância para a cidade, como nós frisamos aqui no nosso encaminhamento, mas também, até mesmo, em respeito a outros vereadores que tinham encaminhado, que encaminharam suas matérias para votação numa extraordinária e que nós todos devíamos respeito e deveríamos ficar aqui até o final das votações, porque muitos tiveram matérias dos seus interesses aprovadas aqui ou rejeitadas, mas votadas, estavam aqui. Então, na verdade, não quero entrar no mérito do motivo da ausência dos senhores vereadores. Certamente era para todos estarem aqui nesse momento, não só a bancada do governo, não só a bancada do nosso partido, que é de fundamental importância, concordo nesse ponto com a nobre vereadora Andréa Gouveia, é de fundamental importância, mas não só a bancada do governo. Essas duas matérias que nós votamos anteriormente, são de fundamental importância para a cidade, não para o governo. Então, a ausência de todos os senhores vereadores que estavam nessa sessão e que deixaram essa sessão, eles têm a mesma importância as suas ausências. Não sei quais os motivos, mas é profundamente lamentável que essas ausências tenham ocorrido e que nós não tenhamos condições de dar prosseguimento a essas duas matérias e as dos vereadores que encaminharam, que são de fundamental importância também para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu lamento profundamente a ausência de todos aqueles que deixaram o plenário no dia de hoje. São essas as minhas palavras. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, isso é política. E como disse ali a vereadora Andréa Gouveia e o vereador Romualdo, eu quero parabenizar aqui o vereador Adilson Pires, Aloísio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Carlo Caiado, Charbel Zaibe, Chiquinho Brazão, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes e Tereza Berg. Esses demonstraram aqui que está ao seu lado, que acompanha aqui a TRI TV Câmara, aqueles que circulam aqui na Câmara Municipal, que não quer você na enchente. Porque é fácil agora, chegar julho, agosto, começar a dar 50 metros de cano.
Como hoje, lá em Magalhães de Baixo, queriam que eu desse lá 20 metros de uma rede que eu falei, amigo, isso não existe, a Rio Águas tem engenheiro, tem que vir aqui, tem que estudar, que não vai resolver o seu problema, porque quando chegar as chuvas de verão, você vai continuar ainda submergindo no esgoto sanitário, seus filhos, sua família. Então, esses vereadores estão honrando, independente dos partidos, e vereador Stepan Necessian citando que marcou presença política porque ele cobrava a presença de um vereador do DEM aqui. Quero registrar, mas votou em primeira. E as pessoas precisam conhecer quem é quem, porque nós estamos falando de recursos. São muitos recursos que não são obras eleitoreiras, e mais, são intervenções que nós nem sabemos que vai ter início agora nesse ano, porque são obras de volume muito grande, para drenagem, para tirar as pessoas da lama, do esgoto. O vereador Jorginho falava isso, né, conversando aqui dentro. As pessoas não têm a sensibilidade mínima possível. Não é o vereador Rubens Andrade que vai faturar o prefeito ou a candidata do prefeito. Isso é um processo que vai ao Tesouro, que é um pré-requisito, que podemos perder como outras cidades que não cumpriram. Mas eu quero dizer que eu, quanto vereador da cidade do Rio de Janeiro, estou assumindo aqui publicamente, registrado pela Rio TV Câmara, em diário da Câmara Municipal, que eu estou fora disso. Estou fora. Isso é uma vergonha, quero lamentar, mas espero que possamos, na próxima semana, independente de feriado, votar essa matéria aqui nesta casa. E agora chegou a hora de cobrar a fatura. As pessoas brigaram por comissão aqui nessa casa, que foi uma coisa desesperadora. Onde é que estão essas pessoas? Brigaram porque queriam ser presidente, queriam isso, aquilo, no jogo da vaidade, do ego, seja lá o que for, mas o que vale, e é importante dizer, é essa votação. O vereador não é o tapinha nas costas e deixa comigo, não. É no momento desse. A população precisa entender que escolhe vereador, porque assim é a estrutura de poder desse país que autoriza ou não o poder executivo a contratar empréstimo. E mais, são empréstimos que o agente financiador é a Caixa Econômica, que só libera as parcelas depois de fiscalizada, medida. Nós vimos isso lá, né, vereadora Lucinha? Então eu quero lamentar profundamente a esses vereadores e vereadoras. Eu não sei o que querem negociar, barganhar, chantagear, seja a palavra que possamos usar aqui. Mas quem está perdendo é a população do Rio de Janeiro. Então os vereadores que até essa hora permaneceram aqui, comprometidos com o povo do Rio de Janeiro, precisam que o povo saiba que 24 ou 25 vereadores aqui estavam, incluindo o vereador Stepan Necessian, prontamente para se posicionar ao lado da população do Rio de Janeiro. Então eu quero registrar, lamentar, mas espero que na próxima semana, assim como essa autorização, possamos estar votando também o do PAC. Mas essa é diferente, sabe por quê, presidente? Porque essa envolve Ipanema, envolve os meios de comunicação, o metrô precisa chegar lá. E aí, quando sair na primeira página do Caderno Rio, vereadores não permitem o metrô chegar a Ipanema, vai ter mutirão aqui virando a noite, porque é da mídia. Não é isso? Paralisar ali as obras do parque de urbanização do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. Mas nós estamos falando do outro lado da cidade, onde o índice de desenvolvimento é baixo, onde o povo lá da região, né, da bacia do Acari, mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas, Campo Grande, aí não vale. Então, lamentar, mas é importante se posicionar porque isso faz parte do jogo político e a população tem que decidir em outubro. E ao vice-líder do governo, eu quero lamentar também, porque o governo, né, a prefeitura deveria estar operando aí pelo menos para 2 ou 3 votos e teríamos a mensagem aprovada. Então, tem responsabilidade também e vale o chamamento. Nós estamos aqui para somar. Essas considerações que eu quero fazer aqui aos nobres vereadores e vereadoras. Obrigado. Pela ordem, nobre vereador Jorginho, da SOS. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade não tenho muito a falar, que o Rubens Andrade, na sua explanação, já deixou bastante falado esse tema, mas é profundamente lamentável
E não é justificável que tenha nada para fazer, igual o Romualdo foi complacente em dizer que a falta de responsabilidade, sim, principalmente da nossa bancada do Rio de Janeiro, por estar aqui presente e por apenas 2 votos não conseguir levar um projeto desse à votação. Então, eu me sinto lamentável, agradeço a presença da oposição, que é chamada aqui, que isso aqui não deveria ser assim, isso aqui deveria ser pelo bem de todos. Da nossa bancada não está presente, simplesmente porque eu fui convocado hoje, às 14 horas, justamente para votar esse projeto, e todo mundo, estou aqui também cheio de afazeres, e os caras que procuram voto com clientelismo quer fazer pequenas reuniões. Então, hoje, somos alvo de crítica e temos que aceitar isso, Romualdo. Não tem nada que justifique para que essas pessoas não estivessem aqui para ter uma responsabilidade com o povo, que a nossa função é ter responsabilidade com o povo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador, doutor Nelson Ferreira. Eu quero me juntar às vozes já que se acabaram de ouvir aqui e lamentar profundamente a ausência de todos os vereadores que estiveram aqui, inclusive, no início dos trabalhos e acabaram, depois de ter os seus projetos votados, acabaram indo embora. Essa é que é lamentável. E, sendo assim, quero me congratular e parabenizar com todos os colegas que tiveram esta votação e lamentar, esperando que na próxima semana nós possamos realmente levar a cabo uma votação de tamanha expressão para o povo da cidade do Rio de Janeiro. Isso é que é interessante, não é para o bem de um em particular, mas sim para o bem de todo o povo da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente, e vamos esperar que na próxima semana nós tenhamos esta votação já realizada e aceita por todo mundo. Obrigado a todos, boa noite. Pela ordem, nobre vereadora Lilian Sá. Boa noite a todos, aos telespectadores da TV Câmara. É lamentável o que aconteceu aqui realmente, porque a gente pensava que os vereadores, né, da bancada do prefeito estivessem presentes para dar suporte numa votação dessa que é de interesse da cidade do Rio de Janeiro. A minha fala é para justificar, né, nós do Partido da República votamos nessa matéria e estava ausente a pastora Márcia Teixeira, porque ela teve um problema, ela teve que sair, e eu estou justificando a ausência da pastora Márcia, mas ela votou no projeto em primeira discussão, só não deu para ela continuar, porque demorou muito a sessão, e ela não podia, ela como pastora, ela tinha que fazer um culto, ela não podia deixar, né, desse compromisso. Parabenizo a todos os vereadores, vamos ver se na próxima, né, está todo mundo junto aqui para que a gente possa lutar pelas pessoas carentes, das comunidades carentes que estão tão necessitadas de uma matéria tão importante como esta, que quem perdeu mesmo foi esse povo, essas pessoas que são carentes, que necessitam desse tipo de assistência. Essa é a minha questão de ordem. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereadora Leila do Flamengo. Para encerrar, senhor presidente, eu acho que nós ficamos a semana inteira sem produzir nada aqui no plenário. Então, hoje, que seria um dia extremamente importante, porque nós tivemos esses 2 projetos que representam a oportunidade de saneamento da Zona Oeste, a Rio Águas, a Fundação Rio Águas, hoje subsecretaria, tem trabalhado sem parar, dando vazão a um trabalho dificílimo, todo feito em AutoCAD, com cálculos, com a maior preocupação, e quando nós sabemos que até se votar esses projetos, que já deveriam ter sido votados, vai chegar final do ano, e é mais um ano que a população do Rio de Janeiro, que convive com valas, com doenças, com dificuldade, com entupimento e uma série de coisas, não vai ser beneficiada por uma falta de responsabilidade dos vereadores que se retiraram do plenário sem concluir a extraordinária.
Eu sinto muito, nós que sabemos das dificuldades da Zona Oeste, de Sepetiba, da Baixada de Jacarepaguá, do subúrbio do Rio, que hoje sofre consequências com os rios, com as enchentes, com o lixo, realmente a Câmara não podia hoje falhar. Nós pedimos desculpas em nome dos que ficaram ausentes à população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereadora Lucinha. O nobre vereador Stepani Sessan, que está aqui ansioso, aqui do meu lado, eu só queria agradecer a presença dos vereadores na sessão de hoje, que votamos essa matéria tão importante em primeira discussão, e estamos tentando votar essa matéria agora para dar um desfecho favorável, principalmente aquela população que não necessita, né, dessa aprovação, desse empréstimo que a Prefeitura vai contratar através da Caixa Econômica Federal, o programa Morar Legal, né? Saneamento para todos. Mas eu queria dizer ao nobre vereador Rubim de Andrade que nós estamos aqui, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Infelizmente, um número significante de vereadores que estavam aqui na sessão votaram seus projetos e foram embora. E aí, a imprensa, os ouvintes que estão ouvindo agora a TV Câmara, devem pensar por que a Câmara de Vereadores não cumpre o seu papel. Mas nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Agora, faço uma crítica sim, porque a crítica aos vereadores dessa casa é de não estarem presentes numa sessão como essa, tão importante. Realmente, nós não votamos matéria nenhuma na terça, não votamos ontem, quarta-feira, matéria nenhuma, e hoje nós estaríamos aqui para votar essa matéria que é fundamental, que é esse empréstimo da Caixa Econômica Federal. Inclusive, me recordo que nós estivemos, Rubim de Andrade, em Brasília. Teve eu, vereador Rubim de Andrade, vereador Caiado, vereador Romualdo, lá em Brasília, justamente tratando dessas questões que são importantes para a nossa cidade. Então, nós que estamos até aqui essa hora, vai dar mais de 7h30, vai dando quase 7h30 da noite, e os vereadores foram embora. Dizer ao nobre vereador Stepani Sessan o seguinte: eu gostaria que todos os vereadores estivessem aqui, porque essa é uma matéria importante para a vida da população dessa cidade, para quem mora e quem precisa. Precisa que esse empréstimo chegue e que a Prefeitura possa executar essas obras que são tão importantes. Fique imaginando a comunidade do Jardim Maravilha, que seria beneficiada com esse projeto. E lá as pessoas, todas as chuvas, Bangu também, Rio Viegas, o nobre vereador Mijandá está lembrando, e as pessoas perdem tudo aquilo que compram nas Casas Bahia em cada enchente. Mas, infelizmente, vereador Stepan, não dependeu de nós. E queria fazer uma crítica aos vereadores da base do governo, viu, nobre vereador Romualdo? Sabendo que você é um defensor da causa da nossa região, da cidade, principalmente da Zona Oeste, vereador de Campo Grande, tanto quanto eu, né, dizer que o nobre vereador cumpriu o seu papel. Mas, infelizmente, alguns vereadores não estavam presentes. Eu acho que o papel dos vereadores, principalmente da base do governo, era estar aqui para dar o quórum necessário para que a matéria fosse aprovada. Essa é a avaliação que eu faço. Mas eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram aqui até agora e que votaram essa matéria favoravelmente. Pela ordem, nobre vereador Romualdo Boaventura. Vereador Stepani Sessan. Não, senhor presidente, senhores, ainda agora mais escassos vereadores nessa casa, vereador Chiquim Brazão, vereador Guaraná, vereadora Leila do Flamengo, vereador Romualdo, vereadora Lucinha, vereador Rubem Andrade, vereador Eleomar Coelho. Eu gostaria, porque eu falei com o presidente estava interessado em fazer a votação e comuniquei, inclusive, ao vereador Romualdo Boaventura que eu estava ali, que ele poderia contar com o meu voto. Se 25 vereadores tivessem votado, que eu estaria ali exatamente para votar a favor da matéria, como eu fiz em primeira votação. Mas foi proposital eu não ter votado, porque eu achei um absurdo. A recíproca, muitas vezes, não é verdadeira, não da parte de Vossa Excelência, vereador Romualdo, que mesmo se contrapor na matéria, tendo suas posições contrárias, sempre esteve presente aqui no plenário, dando a sua opinião. Mas a recíproca não é verdadeira. Nós não temos o poder de que o governo teve hoje.
o que é um absurdo, que a gente está tratando como se fosse uma coisa normal, de ter sessão e ter quórum para sessão, porque tem matéria de interesse do governo, pega-se o telefone, avisa os vereadores da base do governo que hoje tem votação que interessa, eles vêm. O absurdo está em ser avisado que tem que vir, cumprir o seu papel e trabalhar. E quando não tem matérias do interesse do governo ou da base governista, nós não conseguimos aqui obter quórum para votar matérias importantíssimas, projetos de leis importantíssimos de autoria dos vereadores. Isso aí é que demonstra o absurdo que nós estamos. A exceção virou regra. Hoje eu falei, quando eu comecei a ver vereador chegando, eu falei, tem alguma coisa importante para ser votada na casa e que deve ser de interesse. Nesse caso específico, não de interesse do governo, de interesse da cidade como um todo, não estou falando, mas uma matéria que é importante que fosse votada e que, por isso, o prefeito e a base mobilizou os vereadores. Só que a falta de hábito, vereador Romualdo, é muito forte. Então, quando convocar os vereadores agora, fala para eles assim, ó, traz lanche e calma, porque vocês hoje vão passar por uma experiência terrível. Vocês vão ter que ficar mais de 3 horas dentro daquele plenário. Porque isso dá urticária em certos colegas aqui. Nego passa mal quando tem que ficar aqui, votando veto, que ninguém vem votar, porque não interessa. Então é um absurdo. Convocou-se, mas não avisou que era um pouquinho mais longo. E é um absurdo, por exemplo, num plenário de uma Câmara Municipal como o do Rio de Janeiro, nós estarmos assustados de estarmos aqui até 1h10. Parece que a gente está até falando em meia-noite, 2h da manhã. Quando a quantidade de matérias importantes dessa casa, talvez a gente usasse o horário de 2, Chiquinho Brazão, de 2 às 4 e de 4 às 6, e extraordinárias e mais extraordinárias, para limpar a pauta, para botar as coisas em dia. Portanto, para mim não foi surpresa nenhuma, foi uma surpresa sim, da falta de consideração. Não era interesse só do governo, era do interesse da cidade, mas mesmo assim, tendo sido convocado, tendo sido avisados, é uma questão da bancada de sustentação do governo parar e falar assim, olha, vamos agir com mais seriedade. Mas eu quero só reafirmar, Vossa Excelência, que a minha palavra que eu lhe dei ali, eu mantive firme até o último instante a você e ao presidente. Eu seria o 26º voto dessa matéria. Não votei para provocar exatamente isso que aconteceu aqui. Muito obrigado. Pela ordem, novo vereador Romualdo Boaventura. Bom, senhor presidente, vereador Luiz de Freitas, senhores vereadores ainda presentes aqui ao plenário, apenas a título de esclarecimento, confirmar a posição do vereador Stepânia Cessian, que havia assumido esse compromisso, e aguardávamos, então, mais um vereador para que tivéssemos a matéria aprovada, mas é importante ressaltar, é importante fazermos, certamente, essa casa é uma casa política, estamos aqui para discutir política e fazermos um jogo político, mas nós precisamos ressaltar uma questão muito importante. Hoje não estava prevista nenhuma sessão extraordinária, e normalmente quando fazemos, e aí vou me colocar no centro dessa questão, normalmente quando fazemos sessão extraordinária, ela é colocada, ela é acertada ou sondada com os vereadores em dias precedentes. Olha, vamos amanhã fazer uma extraordinária, quer dizer, as sessões extraordinárias são normalmente conversadas com os vereadores em dias anteriores àquela extraordinária. E nós não fizemos isso hoje. Nós não fizemos isso hoje pela premência dessas duas matérias e pela importância dessas duas matérias serem votadas e já com prazo basicamente vencido e pela preocupação que tínhamos dessas duas matérias amanhã ficarem prejudicadas a execução de obras de tamanha envergadura para a cidade, em função de nós não votarmos aqui na Câmara. Então, fizemos uma extraordinária hoje, resolvemos tentar fazer uma extraordinária. Liguei para o presidente, né? Presidente, vamos tentar fazer essa extraordinária, que prontamente falou, não, vamos tentar, eu já havia combinado isso para terça-feira, tentamos fazer na terça-feira. Não estou querendo aqui, até porque tenho condições
de fazer essa afirmativa, eu não estou querendo aqui justificar ninguém, porque, na verdade, temos que estar aqui sempre, não é? Temos o nosso horário aqui, de estar aqui. Estou aqui sempre nessa casa, no horário das sessões. Quando não estou aqui no horário das sessões, estou no meu gabinete, muitas vezes até em prejuízo nas nossas bases, que somos cobrados. Oh, você não está mais aqui, não vem aqui, não aparece aqui, porque tenho que estar na casa, fomos eleitos para isso. Então, todos temos essa responsabilidade. Agora, não posso aceitar, até porque a matéria, ela é uma matéria de recursos para programas a serem desenvolvidos na cidade do Rio de Janeiro, mas são programas reconhecidamente que ainda demandam um tempo para começarem a ser aplicados. Então, não é, e não fui aqui, quero dizer a vocês, no exercício da liderança do DEM, não fui, e a minha palavra é uma só, se tivesse sido, teria dito, não fui aqui solicitado por Sua Excelência o prefeito da cidade para botar essa matéria em votação hoje. Não fui. Pela preocupação dessa matéria, por uma conversa que tivemos aí com o vereador Jorge, com o vereador Rubens Andrade, que manifestava preocupação também, e hoje manifestou com relação lá à questão do pavãozinho, não é? De matérias que nós temos aqui para votar, de empréstimos importantes, se não votarmos daqui a pouco não teremos esse empréstimo, é que colocamos essas matérias em votação. E esses recursos não serão certamente aplicados, talvez uma pequena parte, ainda no exercício desse mandato do prefeito da cidade. Esses recursos são fundamentais para os próximos anos. O ano que vem, seguramente, onde nós poderemos ver o resultado da aplicação desses recursos nas diversas comunidades da cidade. Então, não é uma matéria que possa, e essa falta de quórum possa ser atribuído à irresponsabilidade. Ela não tem nome, não tem bancada. A irresponsabilidade é de uma maneira geral, porque essa não é uma matéria exclusivamente de responsabilidade da base do governo, de interesse do governo para ser aplicada amanhã por esse governo. Ela é uma matéria de interesse da cidade, como foi aqui colocada por diversos vereadores, senhores vereadores. Então, a irresponsabilidade, se é que ela houve por parte de alguns, eu não posso aqui julgar, não posso fazer esse julgamento. A vereadora Lilian Sá justificou aqui a ausência de uma pessoa da sua bancada e acusou outras sem saber a justificativa das outras. Então é complicado isso, é complicado. É profundamente lamentável, quaisquer que tenham sido os motivos da ausência dos senhores vereadores, mas nós não podemos aceitar que esta responsabilidade é de uma forma única ou maior da bancada do DEM. Não posso aceitar isso. Se houve irresponsabilidade, se houve negligência, é lamentável por parte do conjunto de todos os senhores vereadores que estavam aqui nessa casa hoje votando e que não participaram. Não vou aceitar de forma nenhuma que isso seja computado à base do governo. Colocamos para votar uma matéria de interesse da cidade, isso tem que ficar bem claro aqui, que a irresponsabilidade, ela não é partidária daqui ou dali. A irresponsabilidade que houve hoje, se é que houve, e por parte de quem houve, ela é de uma forma ampla, por parte do conjunto dos senhores vereadores dessa casa. Senhor presidente, era isso que eu tinha que colocar, tá bom? Eu ia pedir verificação de quórum, mas não vou pedir, porque o vereador Eliomar Coelho pediu a sua inscrição. Então, não vou ser indelicado, de forma que vou deixar a palavra com o vereador Eliomar Coelho, a quem eu peço que depois peça, então, verificação de quórum. Pela ordem, com a palavra, vereador. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, novo vereador Luiz de Freitas, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o que aconteceu é uma coisa que por muitas e muitas vezes já aconteceu aqui neste plenário. Então, o que acontece? Nós estamos com uma sessão extraordinária. Essa sessão extraordinária, o tempo dela ainda não esgotou e tem ainda, digamos, uma série de projetos
para serem apreciados por nós e votados. O que eu espero que isso aconteça. Porque a sessão extraordinária, o objetivo dela foi exatamente limpar a pauta, limpar a ordem do dia, né? A segunda sessão extraordinária tinha isto como objetivo e eu espero que seja cumprido, Eu, às vezes, falo dos tempos quando eu entrei aqui nesta casa pela primeira vez, porque nós começávamos, durante a discussão, por exemplo, da lei orgânica do município, durante as discussões que aconteceram aqui nesta casa sobre o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, nós começávamos 9 horas da manhã e às vezes íamos até 2 horas da manhã. 9 horas da manhã, ficávamos aqui, discutíamos, reuniões, votações, depois reuniões, 2 horas da manhã a gente estava indo para as nossas casas, para 9 horas, 10 horas da manhã está aqui de novo. E era todo mundo participando, não era meia dúzia de 4 não. Então, eu acho que o que aconteceu, já diversas vezes aconteceu, exatamente não ter dado quórum, inclusive em matérias importantes aqui, não é? E como bem frisou o nobre vereador Stepan Essesian, quando a matéria é do interesse nosso, e do interesse nosso, porque é do interesse da cidade, e do interesse dos moradores dessa cidade, mas que às vezes, exatamente, aqueles vereadores que são base de sustentação política do prefeito, não concordam, eles retiram quórum, e às vezes a matéria cai, é uma matéria importante, E eu queria fechar, nobre presidente, primeiro espero que ninguém peça verificação de quórum para acabar com esta sessão, porque aí eu acho que quem fizer isto realmente está sendo irresponsável, está sendo imoral, está sendo realmente um crápula. Eu afirmo isso, um crápula, porque aqui ninguém está de brincadeira não. Eu tenho um projeto meu aqui, o acordo que foi feito era para ter projeto só de vereadores, de repente apareceu projetos que não eram só dos vereadores, mas devido à relevância das matérias, nós concordamos, inclusive, em ficar aqui para votar e aprovar como essas 2 matérias aí, que dá autorização ao Executivo para contrair empréstimos, para fazer saneamento, para fazer habitação e moradia popular. Então, vamos baixar um pouco a bola. E o DEM, infelizmente, nosso vereador Romualdo, é o partido do governo. Isto é uma matéria do governo. Porque não é olha, se tivesse 2 ou 3 vereadores do DEM aqui, essa matéria tinha sido aprovada. Só que tem 10 que está faltando. Então também, aí não vamos dizer que a culpa é de todo mundo. Também não quero passar a mão na cabeça de quem faltou, não. Porque aqui nós fomos eleitos para trabalhar elaboração legislativa e fiscalizar as ações do prefeito. São as 2 funções principais dos legisladores municipais, dos vereadores dessa cidade. Aqui começa 2 horas. 2 horas essa tribuna deva começar a ser ocupada. E até às 6 horas. Se houver matéria de relevância, se faz uma extraordinária exatamente para aprovar essa matéria de relevância. O que não é isto que tem acontecido aqui. Sabe o que tem acontecido aqui? Prefeito da cidade do Rio de Janeiro é quem obstrui os trabalhos do Legislativo. Exatamente com a quantidade de vetos de forma totalmente sem nenhum propósito. Vetos aqui em matérias importantes, que às vezes você passa 1, 2, 3 meses importantes para elaborar um projeto, e o prefeito veta da forma mais vergonhosa possível e desrespeitosa com esta casa. Isso é que tem que ficar claro. Aí sim, aí o que acontece? Quando é para votar projetos de interesse dos vereadores, se faz uma extraordinária. E infelizmente a extraordinária, o exemplo da extraordinária de hoje, lamentavelmente, isto é um crime com a cidade do Rio de Janeiro.
é um crime com a cidade do Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. De maneira que eu não poderia, de forma alguma, deixar de registrar aqui a minha indignação em relação ao que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, vamos terminar a sessão terminando exatamente de votar os projetos que constam da ordem do dia. Muito obrigado. Com a palavra, a nova vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito bom saber da preocupação de todos vocês com a nossa cidade, que precisa, principalmente as áreas mais carentes. Esse programa Saneamento para Todos, financiado pela Caixa Econômica Federal, é da maior importância. As áreas mais beneficiadas seriam Bangu, Campo dos Afonsos, Vila Militar, Realengo, o próprio município do Rio de Janeiro, a cidade num todo, Jardim Sulacap, Jardim Maravilha em Campo Grande, Barros Filho e Guadalupe, Barra da Tijuca, Camorim, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena, Anil, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire e Campo Grande. Um investimento da Caixa de R$ 184.975.746, que seria completado o valor pelo município do Rio de Janeiro, complementando essas obras no valor de R$ 194.861.890. Eu quero parabenizar a Subsecretaria Municipal de Águas e Redes de Esgoto, a ex-Fundação Rio Águas, pelo trabalho já elaborado. E pedir a esta Casa de Leis que, pelo menos, nos dias de concentração de votações, se priorize os interesses da cidade e não vereadores ficarem em seus gabinetes sem se ligarem ao problema da Câmara, do plenário e irem a compromissos de ordem política. É um momento em que nós temos um tempo curto para que a cidade se beneficie de imediato destas obras de saneamento que são da maior importância. Eu trago meu protesto como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e vereadora há 15 anos desta cidade, em que já fui tão envolvida em saneamento como o saneamento do Rio Carioca, e eu sei como isso é importante. Pedimos ao senhor presidente